Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Flávia Teles. E eu sou a Maíra Machado. E esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta geração tem a revolução. Não temos medo, não temos medo. Educação sexual para decidir, contraceptivos para não engravidar e aborto legal, seguro e gratuito para não morrer. Esses são direitos reprodutivos elementares, ou seja, que toda pessoa que engravida deveria ter. Mas não é assim na sociedade capitalista, gente, onde até mesmo esses direitos são negados e entram em disputa quando os capitalistas querem nos fazer pagar pela crise, como é esse momento atual que a gente vive de crises e guerras. Aliás, mais uma vez a gente reafirma aqui nossa posição de fora tropas reacionárias de Putin da Ucrânia e contra a OTAN e o rearmamento do imperialismo europeu. Mas sobre o direito ao aborto, as disputas e os retrocessos em relação a essa demanda é justamente o que a gente está vendo nesse momento nos Estados Unidos, o principal país imperialista do mundo, em que recentemente vazou um documento que aponta que a Suprema Corte reacionária do país tem maioria para retroceder na Roe vs. Wade, um precedente legal que proíbe os estados de criminalizar o aborto nos Estados Unidos e que existe desde 1973. Ou seja, gente, é um ataque histórico às mulheres e seus direitos no coração do imperialismo, que mostra que mesmo com a derrota do Trump e da extrema-direita, segue atuando essa força reacionária no país, né, contra essa pauta, e que Biden e os democratas nunca fizeram nada para que esse precedente virasse lei. Mas para falar dos Estados Unidos, nós começamos dizendo que é repugnante o ataque racista em Buffalo, cidade de Nova York, que deixou 10 mortos e que não há outra resposta a ter sobre isso, que não há fúria e a luta dos trabalhadores e todos os setores oprimidos contra a opressão racial e toda a miséria que é colocada aos negros nesse país. É preciso retomar a força do Black Lives Matter e fazer tremer os Estados Unidos contra cada um desses ataques. E para que nunca mais esse tipo de coisa aconteça. E justamente quando o assunto é luta de classes, nós estamos acompanhando que pelo direito ao aborto a mulherada não fica calada não, viu gente? Essa semana foram mais de 20 mil pessoas em marcha em Nova York pelo direito ao aborto e estão acontecendo manifestações pelo país inteiro, que está atravessado por uma crise do governo e por importantes expressões da luta de classes no último período. Pois é, pessoal, hoje o nosso podcast é internacional e para contar tudo isso pra gente, a gente convidou a Tatiana Cosarelli, que é do Left Voice, o jornal irmão do Esquerda Diário nos Estados Unidos. Bem-vinda, Tati, dá um oi pra gente. Bem-vinda, Tati. Oi, obrigada por me convidar. Mas a gente está super feliz que você está aqui, Tati, e a gente já queria, na verdade, que você começasse contando pra gente o que é a Roe versus Wade. Tá, então, Roe versus Wade é uma decisão da Corte Suprema no ano 1973, que estabelece que, não se pode proibir o aborto nos Estados Unidos. E fala que o direito ao aborto é parte do direito à privacidade de cada pessoa. Então, basicamente, é a decisão que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Essa decisão da Corte Suprema foi o resultado de um movimento feminista assim, massivo e combativo dos anos 60 e 70, que exigia não só o direito ao aborto, mas também, por exemplo, o direito a ter cuidado infantil grátis para cada pessoa que é mãe ou pai. Também, por exemplo, o direito à saúde pública e grátis. Ou também, inclusive, foi um movimento que colocava, que falava em contra as desculpa, camaradas, esterilizações, sabe qual é essa palavra? É isso mesmo, esterilização, obrigada, né? Camaradas. Pode falar, pode seguir. Tá bom, que o governo fazia assim para as mulheres negras, indígenas e latinas, né? E foi esse movimento nas ruas que conquistou o direito ao aborto. Em Nova York, por exemplo, só 2 anos antes da Corte Suprema fazer
essa decisão, teve, assim, 50 mil pessoas nas ruas lutando por o direito ao aborto e essas demandas também. Então, muito forte, né? Sim, muito mesmo. Mas desde que passou Roe versus Wade, o direito ao aborto tem retrocedido, né, de várias formas. Inclusive, sob controle dos democratas, que muitas vezes falam que estão a favor do aborto, se decidiu que não se podia usar o seguro médico federal, assim, que vem do dinheiro, assim, do governo, para usar para o aborto. Então, várias pessoas, assim, que não... as pessoas mais pobres não têm acesso ao aborto usando o seguro médico do governo. E isso foi baixo, por exemplo, os governos democratas. Também vários estados com governos republicanos, eles começaram a passar muitos ataques contra o direito ao aborto. Por exemplo, que você tem que esperar 3 dias para ter um aborto, né? Que você tem que ir para o médico, esperar 3 dias e aí pode ter. Que, como sabemos, para a classe trabalhadora pode ser muito complicado, né? Várias clínicas de aborto fecharam. Então, tem 5 estados dos Estados Unidos que só tem uma clínica em todo o estado. E como vocês sabem, os Estados Unidos é um país muito geograficamente grande, né? Só ter uma clínica de aborto já é muito difícil ter acesso. Então, tem vários estados que vêm atacando o direito ao aborto os últimos 50 anos, e agora o que a gente está vendo é que a Corte Suprema vai já tirar esse direito como um direito federal, como um direito que tem em todos os estados. E basicamente isso quer dizer que vai ser proibido em mais ou menos metade dos estados Unidos, não vai ter aborto legal, não vai ter clínicas que fazem abortos. Especialmente nos estados mais do sul dos Estados Unidos, que são estados mais governados por os republicanos. Então, nesses estados, as pessoas vão ter que dirigir ou tomar um avião para ir para outros estados para poder fazer um aborto legal e seguro. E como a gente sabe, as pessoas que vai ter menos acesso é a classe trabalhadora e os setores mais precarizados e pobres da classe trabalhadora, que não vão ter dias livres para poder fazer isso, não vai ter dinheiro para poder fazer isso. Então, estamos vendo um cenário no qual mais ou menos metade dos estados Estados Unidos não vão ter acesso ao aborto se a Corte Suprema faz o que vazou o documento que está falando o que eles vão fazer. Uhum. Sim, achei muito bom que você falou isso, porque eu acho que dá pra gente ter noção do nível de ataque histórico que significa mesmo, né? Retroceder na Roe versus Wade, assim. E eu fiquei pensando, Tati, você falando também, como que é bem fundamental que a gente pense o contexto social que está inserido esse ataque, né, de retroceder aí na legalização do aborto, né, porque a gente tem exemplos, né, que na verdade contrastam com esse cenário, né. Quando a gente pensa no contexto, acho que obviamente a gente tem que pensar que a gente está num momento de crise econômica em todo o mundo, né, a própria crise que o governo Biden vai enfrentar, que depois tá enfrentando, que depois a gente queria que você colocasse, mas que quando a gente pensa nesse contexto mais social da América Latina, a gente vê um cenário mais contrastante com essa questão do retrocesso em relação ao aborto, porque, por exemplo, quando a gente vai pensar as mulheres argentinas em 2018, que a gente acompanhou, né? É muito forte, foi muito entusiasmante ver milhares de mulheres nas ruas dizendo não vamos arredar o pé da luta pelo direito ao aborto, que iam impor esse direito. A gente viu milhares de meninas também, de 12, de 13 anos, que começavam a convencer, inclusive os mais velhos, né, os pais e tal, de que esse era um direito elementar, que era preciso ir às ruas, ir nos locais de trabalho, parar também nos locais de trabalho por esse direito, enfim. Foi o que a gente chamou ali a Revolução das Filhas, né? E que foram enormes mobilizações que depois a gente viu como significou justamente conquistar a legalização do aborto na Argentina. E que eu acho que esse é um elemento importante para a gente pensar como que isso abriu espaço para que o movimento feminista também se expressasse com força com essa pauta nos demais países da América Latina, né? E acho que tem alguns exemplos importantes, né? Como que os governos, inclusive, de alguma forma tiveram que, mesmo que contra a sua vontade, né? Tentar conter, tentar dialogar
com essa pauta. De alguma forma tinha que dar alguma resposta para essa questão do aborto. Então, a gente viu, por exemplo, no México, descriminalizou o aborto em 2021, né? Depois, no Chile, que esse tema entrou como parte ali da Constituinte. É um debate ainda em aberto no Chile, né? Constituinte que serviu ali como uma forma de desviar a luta, a forte luta que foi colocada no Chile em 2019, mas que está colocado um debate também sobre esse tema. Mais recentemente, a gente viu a Colômbia, que também legalizou, descriminalizou, na verdade, o aborto, né? Então é um tema que tá colocado assim, no cenário latino-americano. Acho que aqui no Brasil a gente poderia dizer que esse direito, na verdade, vem também retrocedendo diante do governo Bolsonaro e Mourão, né? Basta a gente lembrar que quando teve o aborto, quando o aborto foi legalizado na Argentina, o Bolsonaro disse que jamais, ele falou, jamais será aprovado em nosso solo, né? Mostrando aí todo o reacionarismo desse governo. E o bolsonarismo, ele também vai atuando, né, com o aval da direita tradicional no Brasil, do judiciário, tem a criminalização do aborto. Ele também vai atuando ali para criar projetos, criar um caldo social para também se contrapor ao direito ao aborto, até mesmo em casos de estupro, né? Então aqui, por exemplo, a gente teve um caso bem emblemático de uma menina de 10 anos que foi que era estuprada por um familiar e que, quando foi fazer o procedimento do aborto, que era uma coisa permitida na lei, teve todas manifestações na porta dos hospitais de setores da extrema-direita querendo impedir essa menina de ter esse direito, né, de fazer o procedimento do aborto. Então, assim... Inclusive, né, Flávia, fizeram uma exposição toda da menina, né, Damares Alves, né? A Damares, né, exatamente. Uma coisa absurda, assim. Exatamente. O Bolsonaro criou o Ministério da Família, né, dirigido pela Damares, que é um negócio, assim, loucura total, um retrocesso bem forte, assim, que querem impor. Mas que, ao mesmo tempo, a gente também pode dizer que ainda não conseguiram concretizar esse nível de retrocesso enquanto lei, né? Porque justamente eu acho que existe uma tensão social desse contexto latino-americano que vai impedindo também isso pela própria movimento internacional de luta feminista e tudo mais, né? Mas, inclusive, é um tema que a gente vem insistindo como que vai atravessar as eleições agora em 2022 no Brasil, né? Todas as alternativas que estão colocadas, Bolsonaro, Lula, Alckmin, enfim, a discussão da terceira via que a gente fez no último podcast, também estão atravessadas ali por esse debate da questão do aborto, né? Então, assim, acho que é importante pensar nesse contexto latino-americano. E aí eu queria que você colocasse, Tati, também, como que você vê um pouco essa situação dos Estados Unidos inserido nesse contexto e qual o papel que você acha que cumpre a extrema-direita trumpista em relação a esse retrocesso, né? Porque eles não estão no governo, perdeu as últimas eleições, mas qual o papel que eles vêm cumprindo, né, contra o direito ao aborto? Sim, com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que esses exemplos do processo de luta na Argentina, no México, em Colômbia, têm sido grande inspiração para as pessoas aqui nos Estados Unidos. Inclusive, na mobilização do sábado, a gente foi usando verde e várias pessoas, assim... muitas pessoas de verde na mobilização, reivindicando muito a luta das pessoas da Argentina que ganharam o direito ao aborto, que é um grande exemplo, acho que para a gente em todo mundo, né? Imagino que também no Brasil, né? Mas sim, aqui nos Estados Unidos, a situação que a gente está é que, sim, o Roe versus Wade vai ser derrubado como resultado de nomeações do Donald Trump para a Corte Suprema. Ele colocou 3 pessoas na Corte Suprema, inclusive Brett Kavanaugh, que é um juiz da Corte Suprema, que, assim, é um cara que foi acusado de agressão sexual, que, assim, foi muito claro que ele fez isso, né? E ainda assim ele está na Corte Suprema e está tendo o direito de decidir sobre a vida e o corpo de milhões de pessoas no país, né? Então esta é a base que vai
derrubar Roe versus Wade. E obviamente é o produto de uma Corte Suprema totalmente reacionário e totalmente antidemocrática, assim. Porque os juízes da Corte Suprema, ninguém votou por eles, né? São nomeados por o presidente. E assim, os presidentes que nomearam os juízes que agora vão tirar o direito ao aborto nem ganharam voto popular, né? Trump perdeu o voto popular, Bush perdeu o voto popular, e são esses os juízes que vão tirar o direito ao aborto. Também eles são votados, esses juízes, por o Senado, que é parte do Congresso mais antidemocrático do sistema dos Estados Unidos. Então, assim, ninguém votou por esses caras, eles estão aí por a vida inteira, não tem jeito de tirar eles. Então é uma situação totalmente antidemocrática, inclusive porque a maioria do país, dos Estados Unidos, apoia o direito ao aborto, mas 5 juízes que ninguém votou vão conseguir tirar esse direito, né? Muito autoritário, né? Expressa bastante o que significam essas instituições. Com certeza, e eu acho que o que a gente está vendo neste momento é uma fusão, né, de um trumpismo mais populista e a base tradicional do Partido Republicano, que sempre foi em contra do aborto, e que esse setor também se está radicalizando, né? Então, assim, faz muitas décadas, né, que a direita republicana tem lutado para derrubar o direito ao aborto. Mas agora, com o trumpismo, essa extrema-direita está lutando, para derrubar o direito ao aborto, para tirar o direito ao aborto não só nos estados que não vai ter, mas senão em todo o país, é o programa deles. Mas também estamos vendo essa direita avançar sobre vários direitos democráticos, sobre o direito ao voto, que está sendo atacado também, estão indo à ofensiva em contra de falar sobre o racismo e a história negra nos colégios, e também tem uma ofensiva muito forte contra os direitos trans. Esta é a mesma direita que está tentando tirar o direito ao aborto, é a mesma direita que, por exemplo, no estado de Alabama, agora é ilegal, assim, você pode ir para a cadeia por 10 anos se você ajuda uma pessoa jovem com menos de 18 anos, que seja trans, ter acesso à saúde que precisa por ser trans. Por exemplo, hormonas, coisas assim. E você pode ir para a cadeia 10 anos por ajudar. Gente, que é isso? Absurdo. Então, assim, é uma direita radicalizada que está avançando sobre as conquistas democráticas, os direitos democráticos, e o aborto é um exemplo muito claro disso, mas não é o único, né? Então, assim, o exemplo da Argentina, da Colômbia, são muito importantes para a gente, porque a gente vai precisar um movimento desse tamanho para lutar contra esta direita que está vindo por os nossos direitos, por direito ao aborto, contra as pessoas LGBT e contra, assim, a consciência que foi conquistada no movimento Black Lives Matter também. Tati, eu fiquei chocada com o que você falou, juro pra você. A gente tá muito acostumado aqui no Brasil, né, a ter o infeliz reconhecimento da gente mesmo, que a gente é o país mais transfóbico do mundo, né? Mas assim, né, pensando como política de Estado, como você falou, é realmente muito chocante, né? Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que pelo menos para a extrema-direita, para os conservadores e etc. também, né? O que é feito aí serve bastante de exemplo, né? E eu queria até fazer um comentário pensando na situação brasileira, né, ligada a isso, porque durante as eleições aí nos Estados Unidos, né, no momento em que o Biden venceu, a gente veio alertando, não somente aí, mas também aqui no Brasil, de que existe uma forma de combater a extrema-direita que é
tentando justamente unificar os trabalhadores, que são ultra fragmentados enquanto classes, junto aos demais setores oprimidos, que sentem na pele, né, o que é essa extrema-direita, né, mas que possam se unificar numa forte luta que se expresse nas ruas e nos locais de trabalho e estudo, querendo sempre fortalecer alternativas e um programa de independência de classe. A gente está fazendo bastante essa discussão aqui nesse momento, muito fortemente, porque não tem outra forma de combater os ataques e o que eles significam, né, confiando justamente nessas instituições, como você falou, né, na justiça, por exemplo, né, que aqui também no Brasil os juízes não são eleitos e votam uma série de coisas contra a população, né, e nunca foram eleitos por ninguém, né, tem quase cargo vitalício, salário enorme, enfim, e um poder gigantesco, né, enfim, mas não dá pra gente confiar nessas instituições como saída, ou em figuras como Biden, né, aí nos Estados Unidos, que a gente vai conseguir derrotar o Trump e o trumpismo. E eu acho que é justamente conseguir mostrar que essa extrema-direita, mesmo perdendo eleitoralmente, deixa o seu legado, né? E hoje segue atuante contra os trabalhadores e consegue alcançar seus objetivos, inclusive, mesmo não estando com o Trump no governo. Então, acho que esse alerta, Tati, ele é muito importante, né? Primeiro para toda a esquerda norte-americana, mas, gente, também para a esquerda brasileira, né? Que nesse momento aqui tá todo mundo contra o Bolsonaro, mas, na verdade, né, como se combate o Bolsonaro tem formas diferentes, né? Porque a gente tem aí a figura dele, que é uma figura execrável, um governo de extrema-direita composto por militares que estão bem fortalecidos, né? Uma gente que odeia as mulheres, que inclusive passou uma série de reformas de ataques à classe trabalhadora, né, que está amargando aí a precarização e a miséria. E aí a gente vê a esquerda confiando as suas forças, inclusive fazendo um chamado à população para que confie suas forças na chapa Lula-Alckmin, né? Uma alternativa que claramente vai fortalecer os nossos inimigos, né? Não vai retroceder em nada os ataques que passaram aqui no Brasil nos últimos anos, desde o golpe institucional de 2016. E eu acho também que é importante lembrar, né, que apesar de toda a demagogia que o Lula veio fazendo sobre o direito ao aborto, né, como a Flávia falou, essa pauta está colocada, né, nas eleições aqui no Brasil, né, ele faz demagogia, depois retrocede daquilo que ele fala, né, porque ele também quer dialogar com o setor da direita e tudo mais, né, mas eu acho que a gente pode trabalhar com os fatos mesmo, de que nos 13 anos em que o PT governou, nem o Lula e nem a Dilma avançaram nem um centímetro em relação ao direito ao aborto, né, ao contrário, né, o que a gente viu foi justamente o PT se aliando aos setores conservadores, reacionários, da igreja, do agronegócio, e que inclusive é uma galera que hoje é base de sustentação pro governo Bolsonaro e foi base de sustentação pro golpe no Brasil, né? Então acho que tudo isso é, na verdade, uma lição de como a gente não pode achar que está combatendo a extrema-direita com esse tipo de política de conciliação e etc, né? Porque, inclusive, se a gente for pegar os próprios governos do PT, a gente vai ver, né, que os governos do PT se transformaram em um empecilho, na verdade, para que o direito ao aborto avançasse. Como a gente viu, por exemplo, na Carta ao Povo de Deus, em que eles prometiam que não iam nem tocar nesse assunto, e agora esse conteúdo vai estar ainda menos presente, porque assim, né, os caras estão aliados com o Alckmin, que, enfim, é até difícil comentar, mas é um cara que sempre atuou contra as mulheres, né? Então acho que esse é um debate que a esquerda aqui do Brasil, que se diz socialista, tem que fazer, porque a gente tem visto, Tati, partidos aqui como o PSOL, né, que quando veio a Maré Verde na Argentina, ao invés de se apoiar nela e fortalecer o caminho aqui no Brasil, né, pelo direito ao aborto, para a gente poder arrancar esse direito, veio, na verdade, rebaixando o programa da legalização do aborto e levantando apenas a descriminalização, que era justamente para poder se adequar às saídas institucionais, né, o que deixa milhares de mulheres sem o direito ao procedimento legal, seguro e gratuito, ou seja, descriminalizar não resolveria o problema, assim como você está dizendo, né, de gente que vai ter que rodar os Estados Unidos inteiro para poder exercer esse direito, né, então assim, milhares de pessoas estão excluídas de poder fazer isso. E depois a gente viu o pessoal, né, trilhando um caminho
de maior submissão ainda ao PT, né, sendo parte da estratégia da Frente Ampla, da conciliação de classes, né, como se expressa no apoio de hoje ao Lula-Alckmin, e também é um partido que acabou de fazer uma federação com a Rede Sustentabilidade, que é um partido burguês, que tem figuras muito fortes contra o direito ao aborto, como a Heloísa Helena, que já chegou até a fazer marcha com bispos contra o aborto, e também a Marina Silva, né, enfim, eu acho que a gente vê como a gente, com essas alianças todas, né, e com esse caminho que a esquerda está trilhando, como, na verdade, enfraquece a pauta pelo direito ao aborto. E eu acho interessante pensar que é com esse tipo de gente que as feministas do PSOL vão ter que acabar atuando no parlamento, né? Inclusive é uma pergunta que a gente faz, é assim que as mulheres do PSOL vão atuar no parlamento? É assim que vão defender os direitos das mulheres, né, das mulheres negras que morrem, né, colocando agulha de tricô no útero para poder abortar? Eu acho que é muito revoltante todos esses caminhos que a esquerda veio tomando no Brasil, e é por isso que a gente do MRT, né, vem fazendo um chamado para os setores que não concordam com isso, a romper com o PSOL, né, a romper com esse partido e buscar construir um polo de independência de classes, que é o caminho que a gente vê, né, que é necessário ser tomado, e é assim que a gente se coloca como parte do polo socialista revolucionário, né, que a gente vê também que tem que se apropriar e se apropria, né, da defesa do direito ao aborto. E que essa defesa deve ser muito clara, não somente no polo, mas se expressar em todas as suas candidaturas. Então, enfim, tô falando um monte de coisa, né? É que eu acho que esse é um alerta forte, né, sobre o que acontece hoje nos Estados Unidos, porque a extrema-direita não vai sumir do país, mesmo ela perdendo eleitoralmente, né? Eu acho que o exemplo dos Estados Unidos mostra muito também que o nosso método para combater o Bolsonaro e o Mourão deve ser o do enfrentamento à luta de classes, contra os ataques, exigindo que as centrais sindicais organizem um plano de lutas real no país, porque senão pode ser que o Bolsonaro perca eleitoralmente, mas a gente vai seguir à mercê dessa extrema-direita e de todos os seus ataques. Então, acho que é muito importante esse debate. E para seguir aqui, Tati, eu queria também que você falasse pra gente qual vem sendo, então, o papel do atual governo dos Estados Unidos, do governo Biden, e dos democratas diante desse tema do direito ao aborto e das mobilizações pelos direitos feministas que estão acontecendo. Sim, eu acho muito importante a discussão que você está colocando, porque é assim mesmo, assim, o Partido Democrata sempre tem falado que está ao lado do direito ao aborto, mas a gente tem um presidente democrata, um congresso que os democratas têm maioria, no qual se negam a passar uma lei por o direito ao aborto, e o direito ao aborto a nível nacional, parece que a gente vai perder esse direito não durante um governo republicano, senão dentro de um governo democrata. E isso realmente, para mim, é muito forte para mostrar como a discussão do mal menor, assim, não vai parar a direita e não vai parar o ataque em contra dos nossos direitos. E o Partido Democrata, assim, mesmo, assim, a maioria dos ataques ao aborto, sim, eles vêm do Partido Republicano, mas também os democratas não é que sempre apoiam o direito ao aborto. Como eu estava mencionando antes, durante o governo do Jimmy Carter, que é um democrata, se passou uma emenda a Roe vs. Wade. E essa emenda falava que as pessoas de baixa renda não iam ter acesso a dinheiro do governo para poder fazer aborto se eles tinham seguro por o governo. Ou seja, aprovado por um presidente democrata, se decidiu que as pessoas pobres não iam ter acesso ao aborto, iam ter que pagar. E isso é muito importante porque nos Estados Unidos a gente não tem saúde pública. Então todas as coisas médicas são muito caras. E esse ataque foi, por exemplo, por os democratas que, junto com os republicanos, passaram essa emenda. E o Joe Biden apoiou isso por muito tempo. Diretamente é negar esse direito, né, para as pessoas pobres. Com certeza. E o Joe Biden apoiou isso até faz, assim, 4, 5 anos, quando ele estava concorrendo para a presidência, assim, meio que não dava, né? Porque tem muitas pessoas que estão em contra disso, aí ele mudou a posição dele, mas a maioria do tempo dele no governo, ele apoiou isso, né?
Hoje, até hoje, quando a gente está sofrendo este ataque, o Partido Democrata, baixo a Nancy Pelosi, está apoiando um cara em Texas, democrata, que está em contra do aborto. Assim, a gente está sofrendo este ataque e eles ainda estão apoiando alguns democratas anti-aborto. Então, a ideia é que o Partido Democrata, assim, nos vai salvar ou vai defender o direito ao aborto, assim, é uma mentira, não é assim, não. Totalmente. Mas, assim, eles sempre usam o direito ao aborto quando é o momento de votar. Assim, cada 2 anos, eles começam a falar sobre o direito ao aborto, que o Partido Republicano vai tirar o direito, e por isso que eles falam que as pessoas têm que, assim, que o Partido Democrata é um mal menor, então tem que votar por um mal menor. Mas, assim, como eu falei, já está muito claro que essa estratégia não funciona. Não funciona para manter o direito ao aborto e não funciona para nenhuma coisa. O Partido Democrata só usa o direito ao aborto como uma ficha eleitoral para ganhar votos. Não está preocupada com as vidas das pessoas, com a saúde das pessoas, com a classe trabalhadora que vai sofrer mais que os outros se Roe versus Wade se tiraram esse direito. E eles fazem isso com muitas questões, né? A gente veio do movimento Black Lives Matter, no qual o Partido Democrata falava Black Lives Matter. Hoje em dia, o Partido Democrata está dando mais dinheiro para a polícia. Ou, por exemplo, eles falavam, assim, durante as eleições, dos direitos dos imigrantes. Hoje em dia, estão dando mais dinheiro para a polícia em contra dos imigrantes. É o mesmo partido que está dando mais dinheiro, por exemplo, para as forças militares dos Estados Unidos, que já são as mais grandes do mundo, assim, por muitas vezes, e é o Partido Democrata que está aumentando isso, mas que ao mesmo tempo fala que não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para educação. Então, o Partido Democrata, mesmo que às vezes fale coisas que parece que são progressistas, não estão ao lado do direito ao aborto, o movimento feminista, nem o movimento negro, nem imigrante, né? E nesse marco, então, é muito importante que a gente se organize com a força das pessoas na Argentina que conquistaram o direito ao aborto nas ruas, né? O Partido Democrata pode ser que agora vão apoiar mobilizações, mas essas mobilizações, o marco estratégico para eles é que essas mobilizações ajudem que os democratas ganhem agora nas próximas eleições. Então, a nossa perspectiva tem que ser que a gente vai lutar nas ruas e a gente vai tentar lutar e construir nos locais de trabalho e estudo para lutar por este direito ao aborto sem apoiar num partido que já demonstrou muitas vezes e está demonstrando agora que não vai conquistar esse direito. A gente vai conquistar esse direito nas ruas. A gente vai defender o direito ao aborto nas ruas. Não acreditando no Partido Democrata. Nossa, Tati, quando a gente está ouvindo você falando assim, acho que é muito claro ver que o Biden e os democratas, na verdade, atuam ali como o cemitério dos movimentos sociais, né? Tem essa expressão que a gente já viu nos textos, né, nas reflexões sobre eles, assim, e de fato é bem forte, né, você falando assim, como que eles querem ser, de fato, os coveiros das mobilizações de massas, justamente para que não sirvam, né, para que essas mobilizações não sirvam para questionar nenhum centímetro da ordem imperialista estadunidense, né, que produz guerras, que produz destruição, como a gente está vendo agora com a guerra na Ucrânia. Então, justamente, acho que foi isso que você falou, que eles vieram buscando fazer com Black Lives Matter, e pra gente pensar, porque o Black Lives Matter foi um movimento que impactou o mundo todo, né? Sobre os países onde o racismo se expressa ali mais fortemente como uma face brutal da exploração capitalista, como é o caso do Brasil, né? Foi um movimento que impactou muito no nosso país, assim. Mas eu concordo muito com o que você falou, e eu acho, assim, que tá
claríssimo que é preciso, então, ressurgir um forte movimento feminista decidido na luta pelo direito elementar ao aborto, né? Que consiga, inclusive, superar aí os entraves, né? Colocados aí pelo Partido Democrata, né? E acho que mesmo no cenário da América Latina, como a gente estava falando, né? Eu acho que é bem importante pensar que não tem como a gente avançar, inclusive, nesse direito, se não for justamente com o movimento feminista sendo protagonista de mobilizações sociais que coloquem essa pauta na ordem do dia e que, inclusive, avance para garantir de fato esse direito, né? E na própria Argentina mesmo é todo um desafio, como conseguir de fato que o direito ao aborto seja, né, um direito ali para todas as mulheres mesmo, né, e não só ali na letra da lei, né, como ele se expressar mesmo como direito na vida das mulheres, né, e acho que nos demais países da América Latina também, porque como a gente veio debatendo, foi descriminalizado, né, no México, na Colômbia e tal, mas como que esse direito vai avançar, como as mulheres vão ter acesso a esse direito? Isso a gente só vai conquistar mesmo com um forte movimento de mulheres nas ruas, de um forte movimento feminista, tipo, que se alie com os trabalhadores, se alie com outros setores sociais, assim. Então, acho que é uma questão muito, muito importante, assim, né, para de fato se tornar lei, de fato se tornar um direito, né? E eu acho que no caso dos Estados Unidos, acho que o que a gente tem que pensar também é que é um país que está ali envolto, né, em tensões sociais bastante importantes. Eu estava até lendo o último texto da Jimena Vergara e do Daniel Alfonso, que é um companheiro nosso também aqui do Brasil, que sempre contribuiu bastante com o nosso podcast. E eles, nesse fim de semana, eles fizeram um texto para o semanário Ideias de Esquerda, né, um texto que se chama Estados Unidos, Crise do Governo, Luta das Mulheres e Dissidências e Luta de Classes. E que eles dizem que a sinergia entre a agenda internacional do regime concentrada na Ucrânia e no rearme da OTAN, por um lado, e a convulsão política e social doméstica, por outro, coloca a possibilidade de um verão quente, né? Atravessado justamente por uma situação onde a ideia de organização, de sindicato de trabalhadores, ressurgiu com força nos Estados Unidos, né? Desde do ano passado, a gente viu mobilizações na Amazon, a gente viu a Striketober, que foi a onda de greves, né? Viu a greve dos professores de Minneapolis, a gente aqui é professor, então a gente ficou acompanhando de perto, assim, essa mobilização. E mais recentemente também a conquista enorme que significou, né, os trabalhadores da Amazon ter conquistado seu sindicato com o triunfo da Amazon Labor Union, né, em Staten Island, e a maré de sindicalização do Starbucks também, né, em que gerou, acho que com certeza é uma resposta a isso, né, gerou aí uma resposta bastante antissindical da própria Amazon, né, que levou uma derrota da sindicalização também em outro armazém. Mas eu acho que o fato é que esse processo expressa o surgimento de uma nova geração de trabalhadores, né, precários, que buscam a sua organização, que a gente vem chamando de geração Union, né, geração U. E aí eu queria perguntar mesmo, como que você vê a relação entre a crise que vem passando o governo, né, essa situação toda que a gente debateu, e o surgimento desses diferentes movimentos, né, como que você vê a unificação, a relação desses diferentes movimentos e tal, que está colocado hoje nos Estados Unidos? Para responder isto, tem que colocar que os Estados Unidos vem passando vários anos de crise, né? E que criou vários fenômenos políticos, sociais, né? Partindo, né, da crise de 2008, que abriu uma crise econômica que os Estados Unidos não terminou de se recuperar e criou toda uma geração. Na real, eu faço parte dessa geração de o que a gente chama millennials, né? Que a gente tá cheio de dívida por a universidade, não tem trabalhos bons e e vários de nós vamos viver vidas muito mais precárias do que os nossos pais, como produto do neoliberalismo e a crise do neoliberalismo, né? Criou vários fenômenos, isso, como, por exemplo, o fenômeno do Bernie Sanders, né, que concorreu para a presidência Sim. em 2016 e 2020, que mesmo assim a gente não apoia ele não é socialista, também ele tem várias posições imperialistas, mas mesmo assim ele é a expressão, né, de uma juventude que vê que o capitalismo não tem
nada para oferecer, né? Com a crise climática, que a gente nem sabe se vai ter planeta para a gente, né? Então, nesse marco, criou pessoas jovens, né? Millennials e agora o Gen Z, que vê o socialismo com um olho mais favorável do que o capitalismo. Esse socialismo não quer dizer socialismo revolucionário, não, assim, é um socialismo meio... não é muito claro o conteúdo disso, mas é uma expressão, né, da crise do capitalismo e de uma nova geração, né? E a pandemia também mudou muitas coisas. A classe trabalhadora viu claramente que a classe trabalhadora é essencial. Enquanto os patrões foram para as casas de praia deles, a economia funcionou porque a classe trabalhadora essencial trabalhou. E muitos morreram, né, em isso. E, por outro lado, assim, ficou muito claro para essa classe trabalhadora que o patrão não tem nenhum problema com a classe trabalhadora morrer. Nenhum problema. Então, isso mudou muito a consciência da classe trabalhadora dos Estados Unidos. E nesse marco, a gente também teve o movimento de Black Lives Matter, que a gente também não pode separar da pandemia, onde, tipo, esses trabalhadores essenciais tinha, assim, muitos que eram negros, muitas pessoas negras morreram muito mais do que a população branca, e que, assim, ficou muito claro no movimento Black Lives Matter aonde o governo dá dinheiro. A polícia vinha com... Assim, parecia um cara de filme, assim, com toda a tecnologia nova para reprimir as mobilizações, enquanto os trabalhadores de saúde não tinham o que precisavam para lutar em contra da pandemia, né? Então, esses elementos, eu acho que criaram uma geração que é anticapitalista ou que tem várias críticas, né, do capitalismo, que opina que os trabalhadores precisam de mais direitos, opinam, veem favoravelmente os sindicatos, opinam que pessoas, os bilionários como Jeff Bezos ou Elon Musk, são horríveis, né? Inclusive se popularizou muito a expressão eat the rich, que é o que Chris Smalls... eat the rich quer dizer vamos comer aos ricos, que é o que o Chris Smalls coloca no casaco dele, né? Então, quando o Chris Smalls sendo o dirigente do novo sindicato de Amazon. Então, criou uma geração que, na verdade, quer sindicatos, está lutando por sindicatos em Starbucks, em Amazon. Assim, na verdade, parece que cada semana tem um novo lugar que tem um novo sindicato, sabe? Isso é um fenômeno muito novo. E a linha de frente são pessoas jovens, muitas mulheres jovens, muitas pessoas LGBT jovens, muitas pessoas negras jovens, que, na verdade, veem todos estes elementos como conectados um ao outro, que não veem a luta sindical como separado da luta LGBT ou separado da luta por os direitos das pessoas negras. Inclusive, e isso se expressa também nesta luta pelo aborto. Por exemplo, na mobilização que a gente fez, que tiveram aqui em Nova York, de 20 mil pessoas, a gente estava marchando e conhecemos uma juventude que estavam na secundária, e elas estavam carregando cartazes que falavam que o direito ao aborto é um direito dos trabalhadores, que é um problema para a classe trabalhadora, ou seja, estavam dando conteúdo de classe, assim, meninas de 15 anos, sabe? Ou, por exemplo, a gente aqui com o Left Voice organizou uma ação numa universidade onde veio um trabalhador de Amazon.
um trabalhador jovem de Amazon negro que veio e saudou o ato, colocando que os trabalhadores de Amazon também estão por direito ao aborto e que veem essas coisas como, não como lutas separadas, senão lutas juntas, né? Nesse marco, a gente, como Left Voice, está colocando que cada local de trabalho precisa um sindicato, mas também que cada sindicato precisa lutar por o direito ao aborto, né? Então, eu acho que estamos vendo essa nova geração e também nesse marco, aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala do aborto, a gente não fala como se fosse só um movimento de mulheres. Eu acho que, por um lado, tem várias pessoas trans que também podem engravidar, homens trans ou pessoas não binárias, mas, por outro lado, não ter o direito ao aborto também é algo que vai que afeta toda a classe trabalhadora, que vai afetar, em particular, as comunidades negras, os imigrantes, que vão ter menos acesso. Então, eu acho que a gente não vê, e esta nova geração, né, que está lutando na rua e que está lutando por sindicato, a gente vê como uma luta pelos direitos, não só os direitos das mulheres, mas também as pessoas LGBT, as pessoas negras, os imigrantes. E esta é a nova geração que eu acho que pode ser base para um movimento como a gente viu na Argentina, que pode lutar por o direito ao aborto sem nos apoiar no Partido Democrata para poder ganhar e defender os nossos direitos. Nossa, Tati, tanta coisa muito da hora que você falou, que até é difícil a gente conseguir comentar. É muito forte esse exemplo das mobilizações que você trouxe. Acho muito forte toda essa discussão dos sindicatos, mas muito forte mesmo. A gente está num momento aqui no Brasil que a gente estava conversando esse final de semana sobre professores, por exemplo, que, nossa, tanta distância que o sindicato tá da base das categorias que é preciso um movimento assim, né, de retomada mesmo, né, da força sindical. E a outra, da força sindical que eu digo, viu, gente, da nossa força sindical, não é da força sindical não, tá? O sindicato aí patronal. E a outra coisa que eu ia comentar é que é muito interessante de pensar o conjunto do movimento de trabalhadores tomando para si, né, uma pauta como a pauta do aborto. A gente teve várias discussões aqui no Brasil com a própria POS, porque é o sindicato de professores e tudo, e mesmo sendo professores uma categoria majoritariamente feminina, nos momentos em que teve mais luta em torno da questão do aborto, em torno da questão das mulheres propriamente ditas, né, o sindicato sempre quer atuar para separar o máximo possível essas demandas. Então acho que é muito importante esse exemplo que você trouxe, assim. A gente aqui, desde aqui do Brasil, a gente tem uma visão que é preciso acompanhar bem de perto, né? Tudo aí o que você disse, tudo que está acontecendo, porque me parece, como a gente disse aqui, que toda essa situação nos coloca também em muitos elementos, não só para pensar a política aqui, mas também porque se trata dos Estados Unidos e um retrocesso desse tamanho, né, no direito ao aborto, quer significar também um exemplo para que tenham retrocessos muito grandes em todos os países do mundo, né, em especial na América Latina. E falando do Brasil, né, que tem aí o Bolsonaro e essa corja de reacionários, né, eles ficam imensamente felizes se passa um ataque como esse ao direito ao aborto, porque fortalece a posição que esses caras defendem assim constantemente sobre os direitos das mulheres. E negar esse direito aqui no Brasil, né, significa milhares de mulheres mortas por abortos clandestinos, em especial as mulheres negras. Para você ter uma noção, Tati, a cada 4 mulheres que abortam no Brasil, 3 são mulheres negras. Então isso coloca para o movimento de mulheres a necessidade de responder com um programa que seja educação sexual nas escolas. E eu que sou professora, eu vejo de perto, gente, como é problemática a falta de educação sexual nas escolas. Eu tenho mais de
uma aluna adolescente que está grávida nesse momento, eles não têm a quem recorrer, porque não se discute na escola, não se discute em casa, então é realmente muito, muito complexa a situação dessas meninas. Então o nosso programa ele abarca a discussão da necessidade de educação sexual nas escolas, contraceptivos gratuitos, de acesso fácil, com informações sobre o seu uso, para que ninguém engravide sem querer engravidar. E que tenha o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, ou seja, que não seja um crime, que seja possível fazer em um hospital com cuidados médicos necessários, né? Um procedimento extremamente simples, então ele tem que ser gratuito e parte do sistema público de saúde. Então é esse programa, junto com a necessidade de revogar todas as reformas que foram votadas do golpe para cá, né, e que recaem fortemente sobre a vida das mulheres, como é a reforma trabalhista, que a gente faz um chamado ao movimento de mulheres internacional a defender, né, se somando a essa luta fundamental nos Estados Unidos, o direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Eu acho que mais do que nunca a máxima do feminismo mexeu com uma, mexeu com todas, tem que se fazer presente para que a gente possa levantar um movimento de mulheres que seja internacional. Com certeza, e a gente está lançando uma declaração internacional, então se você gostaria de assinar e apoiar essa luta por o direito ao aborto nos Estados Unidos, e em defesa a Roe vs. Wade, mas também por o direito de aborto seguro e gratuito, por favor, entra aí no Esquerda Diário e aí vocês vão poder ver para poder assinar e apoiar. Sim, Tati, acho muito importante esse chamado, né, para todo mundo que quiser também ser parte desse movimento, acho que se solidarizar com a luta aí feminista nos Estados Unidos, né, acho que a nossa luta mais do que nunca tem que ser internacional. Meninas, e foi muito boa toda a discussão aqui, eu acho que, assim, é bem claro que a gente precisa unificar forças para batalhar pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito, né, a gente está num país que é bastante conservador, como o Brasil. Nos últimos 4 anos, inclusive, esse conservadorismo veio aumentando, né? A gente é um país bastante homofóbico, um dos mais machistas do mundo, bastante, enfim, conservador em relação ao direito ao aborto, o que acaba legitimando a morte dessas mulheres todos os anos. E a grande questão aqui nos Estados Unidos é batalhar por esse direito, né? Em combate direto a essa extrema-direita que vai fortalecendo cada vez mais esse conservadorismo, né? Eu acho que também um elemento é justamente a separação da igreja e do Estado. Também acho que é uma questão bastante forte para a gente defender o Estado, de fato, laico, né? Onde tenha essa separação, de fato. Enfim, eu acho que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, quando vai se debater esses temas, é colocado para a gente que os problemas vão se resolver votando direito, assim. A história recente dos Estados Unidos mostra que tirar do governo ali não vai bastar para calar essa extrema-direita, né? Pelo contrário, está bem fortalecido, né? Tem todo o debate sobre o que vai significar as eleições agora do meio do ano, né? Nos Estados Unidos, enfim. E aqui no Brasil a gente sabe que a base de apoio do Bolsonaro também tem uma força, né? Enfim, vai atuando ali para tentar também, como a gente falou, ir atacando e tentando criar uma base social que sirva para atacar as mulheres, para atacar os setores oprimidos, os LGBTs, enfim. Então, para a gente conseguir, de fato, né, derrotar esse setor, é preciso confiar e organizar as nossas próprias forças, né? Então, por isso que aqui a gente vem fazendo o debate de que o caminho que o PT vem apontando é se aliar aos ajustadores à direita tradicional, mas a gente sabe que foi justamente esse caminho que abriu as portas para os mais reacionários que governam hoje, e também acho que é muito forte todo o exemplo que a Tati deu, né? De como que tem uma nova geração de jovens trabalhadores que olham, inclusive, veem as pautas muito mais unificadas, né, do que a burocracia sindical, a burocracia dos movimentos, tentam sempre separar, e uma nova geração aí que mostra uma potência para a gente conseguir, de fato, enfrentar esses ataques e unificar esses conteúdos, né? Sim, Flá, justamente. E eu acho que essa nova geração, né, que a Tati
colocou aí, né, de gente que tá batalhando para poder ter o seu próprio sindicato e etc, tem que ser um grande ponto de apoio, né, para a gente poder, inclusive, batalhar para que no Brasil as grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB, dirigidas pelo PT e PCdoB, rompam com a paralisia e organizem as nossas forças com um plano de luta real, para que essa demanda do direito ao aborto ganhe força dentro dos sindicatos e também do conjunto da nossa classe. E assim a gente possa levantar um movimento internacional por esse direito, a começar por levantar hoje uma forte solidariedade ao movimento de mulheres nos Estados Unidos. Eu vi que já teve atos em alguns países, como na Inglaterra e tudo mais, apoiando e se solidarizando com as mulheres norte-americanas e o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras que entendem que essa é uma demanda que deve ser tomada por toda a classe. Então acho que isso é muito importante, porque só dessa maneira a gente vai poder lutar contra os ajustes, os ataques aos nossos direitos mais elementares, como o direito ao aborto. E o convite para essa batalha a gente faz para todas, todos e todas que nos escutam, para que a gente se some a esse grande movimento em defesa e solidariedade à luta norte-americana, mas para que a gente construa um forte movimento em defesa do aborto internacional. A gente quer agradecer demais a Tati, que ajudou a gente aqui em toda essa discussão. Foi muito bom, Tati. Estamos com muitas saudades de você aqui pelo Brasil. Próxima vez que você vier, tem que passar por São Paulo e Campinas, que a gente quer te ver. Eu queria agradecer muito sua participação. Muito obrigada e, bom, espero também poder apoiar a luta da classe trabalhadora, das mulheres, das feministas, das pessoas LGBT no Brasil, desde os Estados Unidos também. Estamos aí. Valeu, Tati. Muito bom. Valeu, Tati. E eu também quero agradecer a nossa equipe técnica, a Rafa Lafraia, que tá sempre aí com a gente, que coordena os episódios, o Tiagão Mauá, que faz as edições, e também ao Rafa Barros, que ajudou a gente aqui nesse episódio de hoje. Valeu, gente, sem vocês nosso programa não seria possível. Sim, e a gente também quer agradecer aos nossos ouvintes, né, que estão ouvindo a gente aí até agora, e pedir para mandarem dúvidas, sugestões, críticas. Chegaram alguns comentários sobre os últimos episódios, que a gente agradece bastante, inclusive sobre quais saídas políticas estão colocadas aí nesse momento. A gente vai seguir comentando aí sobre eles nos próximos episódios. Basta de mulheres mortas por abortos clandestinos, por educação sexual para decidir, contraceptivos para nos prevenir, para não morrer. E é isso, gente. Curtem e compartilhem.